Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao CONAD 2018. Eu sou Cristina Estevanin e estarei com vocês nesses minutos para que juntos possamos refletir sobre uma proposta metodológica e desafiante para o papel do design instrucional. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Eu sou graduada em Administração de Empresas, com especialização em docência no ensino superior e concluindo uma segunda especialização voltada ao ensino à distância. Trago na minha bagagem experiência de 20 anos na área corporativa, passando por metodologia de projetos e processos, cultura organizacional e experiência do cliente. Nos últimos 4 anos, eu atuei diretamente com a educação, sendo docente em ensino presencial. E o motivo que me traz aqui é o mesmo que eu venho desenvolvendo em ambientes presenciais. O tema sobre as 10 características propostas para o Fórum Econômico Mundial em 2016, onde ele propõe que esta é uma necessidade crucial para que todos nós venhamos a nos desenvolver nessas novas habilidades por conta da mudança tecnológica, principalmente com a quarta revolução industrial. E um ponto bem agravante que fez com que eu me desenvolvesse durante esses 2 anos e trabalhasse com várias frentes sobre essa temática é o número de desemprego que isso vai gerar se nós não estivermos preparados no momento em que a inteligência artificial ganhar uma proporção maior. E segundo historiadores e pesquisadores e artigos, esta é uma transformação que, diferente das anteriores, das revoluções anteriores, ela pode ser prevista. Então, este é o meu grande chamado e a minha preocupação também. Por isso, a proposta de trazer essa temática também no ensino à distância, até porque ele vem crescendo muito mais do que o ensino presencial e é possível que esta proposta de desenvolvimento das habilidades chegue muito mais próximo do estudante do que o ensino presencial, por exemplo. Bom, de que forma vai acontecer aqui a nossa agenda de experiências? Eu vou contextualizar um pouco sobre a questão das habilidades que o Fórum Econômico propõe e depois eu vou trazer o olhar sobre a metodologia que nós podemos tratá-las em ambientes virtuais de aprendizagem e, por fim, vou trazer algumas exemplificações para ficar mais próximo da realidade de cada um de vocês. Lembrando que esta é uma reflexão onde eu trago muito da minha experiência e do meu olhar, mas que de alguma forma eu possa contribuir neste congresso, principalmente com este agravante que é a mudança do nosso cenário econômico e a educação passa por este, né? Então, vamos juntos nessa jornada e espero poder contribuir bastante com vocês. Bom, então vamos lá. A questão das 10 características propostas pelo Fórum Econômico Mundial, ela não é recente, de 2016, o Fórum vem tratando e estudando essas habilidades comportamentais já há algum tempo, só que em 2016 ele fez um ranqueamento, né, colocando algumas prioridades dentro deste aspecto, e eu vou citar quais são essas características, depois vocês podem, a título de pesquisa e aprofundamento, estudarem um pouco mais os artigos, e depois eu vou propor de que forma nós podemos trabalhar, principalmente no papel do design instrucional, essas habilidades em conjunto com o desenvolvimento do conteúdo, seja este um curso voltado às
experiências acadêmicas ou nas questões corporativas. Então, vamos lá. Bom, aqui o Fórum Econômico Mundial propõe que a resolução de problemas complexos seja a primeira, está ranqueada como uma das primeiras, então, resolução de problemas complexos. A segunda é que nós tenhamos pensamento crítico. A terceira, criatividade. A quarta, gestão de pessoas. A quinta, coordenação. A sexta, inteligência emocional. A sétima, capacidade de julgamento e tomada de decisão. A oitava, orientação para servir. A nona, negociação. E, por fim, a décima, flexibilidade cognitiva. Então, vamos só fazer algumas contextualizações sobre do que se trata essas características e por que elas se tornaram tão relevantes agora com o advento da quarta revolução industrial. Até para ficar mais fácil de nós compreendermos qual é a proposta de se trabalhá-las na construção do design instrucional. Bom, se nós observarmos e tirarmos como base duas características, por exemplo, inteligência emocional e pensamento crítico. Hoje, os problemas se tornam cada vez mais complexos e se nós não estivermos preparados emocionalmente para lidar com essas questões, talvez nós não consigamos uma solução necessária para aquele contexto. Já o pensamento crítico, ele é fundamental. Só que se nós fizermos uma reflexão, principalmente no aspecto educacional, nos últimos séculos, ou nas últimas décadas, nós, sobretudo no ensino presencial, nós tivemos muito a presença de um processo de aprendizagem muito passivo, onde o professor era o detentor do conhecimento e o estudante passivamente absorvia esse conteúdo. E isso se caracterizou de uma forma muito forte também na linha de processos industriais que foi a terceira revolução. Então, nós praticamente assumimos um papel de robotização. E as doenças também do trabalho vieram por consequência, como, por exemplo, a LER, movimentos repetitivos. Então, nós precisamos entender o contexto histórico da última transição, da terceira revolução industrial, para entendermos por que o Fórum Econômico propõe essas habilidades, que estão muito mais voltadas à humanização do que à mecanização. Então, dentro desse contexto, se nós fizermos um paralelo, uma ponte, nós vamos observar que durante muitos anos, e ainda hoje na atualidade, o nosso desenvolvimento educacional, seja ele de forma acadêmica ou corporativa, ele é muito mais conteudista. E não há nada de errado com isso, mas a questão é que se eu não aprender a funcionalidade e a prática daquele conteúdo, de que forma eu vou conseguir lidar com o meu cotidiano. Então, esta é a proposta de nós trazermos esse olhar para a educação à distância. E o papel do design instrucional passa por essa trajetória. Então, para exemplificar um pouco, nós podemos tirar como exemplo, se um processo de educação corporativa vai tratar sobre resiliência e plasticidade, por exemplo,
né? Então, a resiliência, a capacidade de passar por um processo tenso, né? E depois retornar ao seu tamanho original, versus a plasticidade, que comprova que o nosso cérebro é plástico, que nós podemos fazer novas conexões e não necessariamente voltamos ao original, enfim. Só nesse trocadilho entre resiliência e plasticidade, há muito que se agregar, por exemplo, no desenvolvimento do conteúdo, o pensamento crítico, a flexibilidade cognitiva. De que forma eu aprendo esse conteúdo, mas durante esse processo de aprendizagem do conteúdo, eu também me desenvolva nessa habilidade, ou nestas habilidades. Então, esta é a proposta. Bom, então, de que forma que eu trago esse olhar para que nós possamos construir essas habilidades, trazendo ela para o processo metodológico junto com o conteúdo? Aqui, a proposta é que o design instrucional possa trabalhar com metodologias ativas. Então, ele pode, por exemplo, utilizar o estudo de caso. Então, eu vou trabalhar aqui com você a proposta do estudo de caso. Então, se eu fizer uma trilha onde o aluno entende que ele vai construir o conhecimento e tomar uma decisão, mas que dentro deste conteúdo do estudo de caso ele também se desenvolva dentro do processo das habilidades, a proposta é que ele saia realmente melhor do que apenas aprender uma trilha conteudista. Para isso, eu proponho um agrupamento dessas 10 habilidades que o fórum propõe, e não necessariamente ela vai seguir essa ordem de primeiro a 10º lugar, como o fórum desenha. Mas aqui eu trouxe uma forma para que nós possamos compreender melhor na prática como que nós podemos construir essa trilha de aprendizagem. Então, eu primeiro vou explicar o agrupamento que eu fiz dessas 10 características e depois, de forma prática, de que forma nós podemos aplicá-la no design instrucional de aprendizagem. Então, aqui, das 10 habilidades, eu as classifiquei em três grupos, que eu chamo de individual, coletivo e de instrumentalização para a ação. Então, por exemplo, no individual, eu trago o agrupamento de 4 características que o fórum desenha. Então, o estudante ele vai passar pela trilha de aprendizagem em ambiente virtual, seja qual for o conteúdo comportamental ou técnico, por exemplo, mas que ele saia desta trilha de aprendizagem passando por essas características que eu agrupo como individuais. Então, por exemplo, pensamento crítico, criatividade, flexibilidade cognitiva e inteligência emocional. Então, se o aluno, ou a aluna, vai aprender determinado conteúdo, ele vai iniciar esse processo de imersão sozinho, e aí o papel do design instrucional para criar este material mediacional, já com esse conteúdo desenhado para promover a reflexão do comportamento deste estudante, que quando for tratar, por exemplo, de resiliência e plasticidade no aspecto de conteúdo, que este mediacional seja transmitido de forma que o aluno possa não apenas entender o que é aquele conceito, mas que ele também comece a criar conexões para entender a importância de pensar criticamente, de utilizar de forma
flexível a sua cognição, de que forma ele pode se apropriar da sua inteligência emocional, se conhecendo, e como que a criatividade pode contribuir nesse processo, nessa jornada. No segundo momento de agrupamento, eu chamo de coletivo. Então, eu agrupo aqui 3 características que o fórum propõe: coordenação, gestão de pessoas e orientação para servir. Então, qual que é a proposta aqui? Baseando numa proposta de aprendizagem, onde o estudante vai aprender sobre um curso de resiliência e plasticidade, ele vai ter como base a trilha de estudo de caso, ele vai ter uma imersão sozinho, baseado em algumas características, para se preparar para ir para um fórum onde ele vai interagir com outros estudantes que também já fez o mesmo processo que ele, de se desenvolver individualmente. Ou seja, todos os estudantes daquela plataforma de ambiente virtual terão feito um estudo prévio sobre resiliência e plasticidade, por exemplo, não apenas pelo desenvolvimento do seu conteúdo, mas também com conexões que os provoquem a pensar dentro dessas características de agrupamentos individuais, como criatividade, pensamento crítico, por exemplo. Eles vão para essa estrutura dialógica dos fóruns e vão experimentar de forma consciente a conversa sobre o conteúdo estudado individualmente, resiliência e plasticidade, entendendo que naquele ambiente de interatividade eles vão se desenvolver não só pela crítica, pelo conteúdo, mas eles precisam ficar atentos sobre as habilidades que eles vão se desenvolver durante este fórum, que é a coordenação, que é a gestão de pessoas e que é a orientação para servir a liderança. Ou seja, então não é um fórum somente onde eu, Cristina, coloco meu ponto de vista e ouço o seu e ouço dos demais e nós chegamos a algumas reflexões, como acontece hoje em qualquer fórum. A proposta é ir mais além. A proposta é que o estudante, independente da proposta do curso, se é acadêmico ou corporativo, ele entenda que dentro desse fórum ele precisa olhar o outro estudante e se identificar em características e habilidades que ele precisa se desenvolver. E isso fica muito aberto também para eles também debaterem. Né? Então, quando eles estiverem conversando sobre resiliência, sobre plasticidade, eles podem não só tratar o conteúdo, mas também identificar na prática o que eles estão vendo na própria tratativa do grupo. Será que está acontecendo uma possibilidade de orientação para servir? Será que está acontecendo uma centralização? Então, de que forma eles se desenvolvem? E o mais interessante é que o terceiro agrupamento eu proponho que seja trabalhada no que eu chamo de instrumentalização para a ação, a capacidade de julgamento e a tomada de decisão, a negociação e a resolução de problemas. Ou seja, essas 3 outras características que o fórum propõe, eu as coloco como sendo de instrumentalização de ação. Então, enquanto esses estudantes estão conversando acerca do conteúdo que estudaram anteriormente sobre resiliência e plasticidade, e ao mesmo tempo no grupo interativo eles estão se percebendo nos aspectos coletivos destas outras habilidades do fórum, eles têm como missão resolver o estudo de caso. Então, esse estudo de caso pode se apresentar com algumas características do que vem acontecendo em determinada empresa, em determinado segmento,
onde eles precisam entender de que forma que eles vão solucionar esse problema, de que forma eles vão negociar para tomar a melhor decisão, de que forma que eles vão julgar. Então, vejam, evidente que esse processo de aprendizagem poderia acontecer de uma forma muito simples e que, por natureza, essas habilidades estariam pouco presentes, mas é muito diferente de tratá-las com mais consciência. Então, em síntese, a proposta que eu trago aqui é que o design instrucional possa se apropriar dessas 10 características e trabalhá-las da melhor forma que achar necessário, mas que traga não só o conteúdo técnico ou comportamental, mas que provoque este estudante a se desenvolver nessas habilidades. Eu espero ter contribuído e fico à disposição de todos vocês para que nós possamos fazer da proposta educacional um ambiente de maior cunho prático, para que nós possamos compreender que o aprender ele precisa ser para a vida. E hoje, os ambientes virtuais de aprendizagem propõem esse grande desafio. Nós podemos e devemos nos desvencilhar da educação tradicional e começar a tratar realmente do que precisa ser desenvolvido. Lembrando que essas habilidades, elas precisam ser desenvolvidas com urgência, porque nós já estamos no ano de 2018. Nós precisamos fazer com que essas características estejam cada vez mais presentes no cotidiano. Se nós fizermos um paralelo, hoje, empresas mais tradicionais enfrentam grandes problemas nessa transição pela tecnologia. E se os seus funcionários, os seus colaboradores não se apropriarem dessas características, como inteligência emocional, pensamento crítico, criatividade, habilidade para servir, gestão de pessoas, por exemplo, dificilmente se chega a um denominador comum de uma forma mais leve e muito mais ágil. Já, por exemplo, os modelos de startup já trazem nesse DNA essas características. E hoje é um celeiro para abrigar os jovens que já se interessam por essa forma de aprendizagem. Mas a questão que fica aqui, para que nós possamos refletir, é o quanto essas habilidades precisam ser trabalhadas independente das gerações e dos modelos de negócio. Nós precisamos fazer com que a educação à distância trabalhe em conjunto essas habilidades sem perder a referência do seu conteúdo. Então, de uma forma simplista, compreendermos que o papel do designer instrucional ou educacional é promover junto a seus pares e de acordo com a cultura e estratégia da instituição em que estiver prestando seus serviços, que traga este olhar no desenvolvimento do conteúdo. Então, que essa trilha de aprendizagem faça com que o estudante não apenas se desenvolva no conteúdo, pelo conteúdo, mas que ele encontre conexão e prática, e essa só vai acontecer se ele entender, por consciência, que ele está aprendendo, por exemplo, resiliência e plasticidade, e compreende em sua própria trilha no ensino à distância
a importância de se ter inteligência emocional, por exemplo. Então, se nós tratarmos essa temática por um outro ângulo, por um curso mais técnico, também se fará necessário. Então, hoje, nós precisamos dar significado à trilha de aprendizagem do estudante. E para dar esse significado, bem melhor se nós trabalharmos os aspectos e as trilhas das características propostas pelo Fórum Econômico Mundial. Então, este é o nosso desafio no aspecto educacional e que nós possamos criar essa trilha de aprendizagem onde o estudante vai se desenvolver com o conteúdo, mas que também vai trabalhar as habilidades comportamentais, e o desafio maior será criar essa trilha cada vez mais fácil, mais leve, para que esse estudante compreenda a importância dessas habilidades também. Eu fico por aqui e agradeço a oportunidade do CONAD em poder contribuir com o meu olhar e fico à disposição de todos vocês. Um abraço, tchau.